Função polinomial do primeiro grau. Esse conteúdo foi dividido em 5 blocos para facilitar o aprendizado. Primeiro bloco. O que é função do primeiro grau? Função do primeiro grau é toda função que pode ser escrito na forma f de x é igual a x mais b, onde a e b são os coeficientes. O a é chamado de coeficiente angular, o b é coeficiente linear e tem uma condição de existência. Esse a tem que ser um número diferente de zero, porque se o a for zero, o primeiro termo é anulado. Se esse termo não existe, a questão não pode ser identificada como função. Ok? É o que eu costumo dizer aqui. Se tiver o x sozinho, é função do primeiro grau. Se tiver o x ao quadrado, não é do primeiro grau. O grau é o expoente do x, ou seja, essa função passa a ser do segundo grau. Se não tiver x, no caso, a letra A poderia ser zero. Se isso acontece, se a letra A for igual a zero, não vai existir o x. Nesse caso, não seria uma função. Alguns exemplos. Primeiro, f de x é 2x mais 3. O que vem a ser esse f de x, que eu escrevo assim? F de x significa em função de x. Quem é que fica em função do x? O y. Então eu posso perfeitamente substituir o f de x por y, ok? É como acontece no segundo exemplo. Y é menos 5x mais 1. E nesse terceiro exemplo, f de x, x ao quadrado mais 2. Aqui eu coloco um x de vermelho, indicando que esse exemplo não é verdade. Essa função aqui é uma função do segundo grau, porque o expoente do x é 2. Quando o expoente do x é 1, ou o x não está sem expoente, como é o caso desse aqui, é a mesma coisa. X elevado a 1 ou x sem expoente classifica a função como sendo função do primeiro grau. Se o x estiver elevado a 1, a função é do primeiro grau. Perfeito? Vamos para o segundo bloco. Segundo bloco. Entendendo o papel do a e do b. Coeficiente angular. Se o a for positivo, a função é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente. Eu poderia escrever graficamente assim, ó. Nós já trabalhamos em sala. Função crescente, a função está subindo, está crescendo. Neste caso, a letra A vai ser um número positivo. Quando a função é decrescente, ela estaria nessa posição, ó, decrescendo. Nesse caso, a letra A é negativo. Esse sinal aqui, eu digo maior que. Maior que. Esse sinal aqui, voltado para trás, eu digo menor que. Então, vamos continuar. Eu tenho como exemplo 3x mais 2. Observe que o 3 do 3x, esse 3 é um número positivo. Se o a é positivo, ele é maior do que zero, portanto, a função é crescente. No segundo exemplo, f de x é menos 2x mais 1. Aqui você observa que esse 2 é um número negativo. Aqui o a é menor do que zero e, portanto, a função é decrescente. Então, mesmo que não tenha o gráfico, como é esse exemplo e esse, mesmo que não tenha o gráfico, pela função algébrica, como está aqui, eu descubro se é crescente ou decrescente. O número que multiplica o x manda na inclinação. O que ele quer dizer com isso? Que se o número que multiplica x for positivo, a função é crescente, como é esse caso aqui. Se o número que multiplica x for negativo,
a função é decrescente. Então, crescente é quando a função está subindo graficamente, decrescente é quando a função está descendo. Tá bom? Coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? Vou fazer novamente aqui o gráfico. Eu fiz um gráfico assim e chamei de crescente, porque o A é positivo. Observe que tem um ponto em que a função passa sobre o eixo Y. Eixo Y é esse eixo vertical. Eixo X é esse eixo horizontal. Esse ponto aqui, onde a minha reta passa sobre o eixo Y, eu chamo de coeficiente linear. Então, o número independente, no caso esse daqui, ó, é o meu coeficiente linear. Ele vai passar no eixo Y no ponto 5 positivo. Eu vou identificar aqui. Se eu tivesse que fazer rapidamente um rascunho desta função, eu diria que esse ponto aqui é o ponto 5 positivo. Já no exemplo de baixo, aqui o B é onde corta o eixo Y. No exemplo de baixo, eu poderia rebuscar assim, ó. A função é 2x menos 3. Ó, 2x menos 3. Então eu vou aumentar isso. Aqui é o menos 1, menos 2. Aqui é o menos 3. Aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Para cima ele é positivo. Para baixo ele é negativo. Como a função é crescente, ela seria esse gráfico aqui, ó. É uma função que está crescendo. Está positivando, ó, está indo para o lado positivo, para o lado mais, mas ela vai passar no Y no ponto igual a menos 3, porque aqui é negativo, ok? Vamos para o bloco 3. Como calcular o valor da função? Isso dá para calcular rapidinho, vamos ver em 3 minutinhos como é que calcula o valor da função. Quando eu digo f de x, é mesmo que eu chamar isso de y. E se eu chamar o f de x de f de 3, eu simplesmente troco o x. Observe que o x lá está dentro do parênteses, ele foi trocado pelo 3. Então é só colocar o 3, fazer o cálculo. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1 é 7. Eu posso calcular o valor numérico de qualquer função desde que eu conheça o x. Observe, o x aqui foi substituído por 2. Então, quando eu colocar no valor do x aqui o número 2, vai ficar menos 6 mais 4, que dá menos 2. Portanto, o valor dessa função é menos 2. Calcular o valor da função é simplesmente substituir o x pelo número dado. Quarto bloco, vamos para o quarto bloco. A raiz é quando a função vale 0. Então, quando você tem um gráfico de função como esse, ó, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e eu vou desenhar uma função como essa daqui, ó. É uma função crescente, porque o A é positivo, está inclinado para a direita, quando está inclinado para baixo é decrescente. Esse ponto aqui, onde a função passa no eixo x, esse ponto aqui, ó, eu chamo de raiz da função. Esse ponto aqui, ó, que eu vou marcar bem aqui, nós já vimos que é o meu coeficiente linear. Vou apagar aqui. Então, coeficiente linear é quando a função passa no eixo y, e raiz da função é quando a função passa no eixo x. Aqui é a raiz, e aqui embaixo é o coeficiente linear. A raiz é quando a função vale 0. Então, para você descobrir esse valor de raiz, basta você trocar isso daqui, ó, por 0. Então, como que fica? Vai ficar f de x é 2x mais 4. Se eu trocar isso por 0, eu acho a raiz, que é o valor do x. 2x mais 4.
2x mais 4 é igual a 0. 2x é igual a menos 4. Passou para lá, troca de sinal. Se ele é mais, vai menos. X é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Portanto, o valor da raiz dessa função que foi dado aqui no exemplo é menos 2. Se eu tivesse que construir esse gráfico bem rapidinho, eu faria algo assim, ó. O x menos 2, aqui é o x menos 1, aqui é o x menos 2. A função é crescente, é inclinada para a direita, então é isso aqui, ó. O A é positivo, pode ver que o A aqui, ó, o A é maior do que 0. A raiz é esse ponto aqui, certo? E esse ponto aqui deu menos 2. Então, tudo muito tranquilo. Tem dificuldade? Repete o vídeo, olha 2, 3 vezes que fica super fácil. Bom, quinto e último bloco, aplicação na prática, um problema do dia a dia. Um táxi cobra R$5 na bandeirada, ou seja, quando você entra no táxi, você já paga esse valor de R$5 e R$3 por cada quilômetro rodado. Então aqui é uma função do primeiro grau. Então eu disse assim, ó, R$3. O X é a quantidade de quilômetros. Então R$3 por cada quilômetro. O 5 é o que a gente chama de bandeirada. O que é bandeirada? É o fixo. Pelo simples fato de você entrar no táxi, você já está pagando R$5. Cada quilômetro que você anda é R$3. Então veja só, e se ele andar, por exemplo, 4 quilômetros? Aí nós escrevemos assim, R$3 multiplicado pela quantidade de quilômetros mais 5, que é da bandeira. Se ele andar 4 quilômetros, o 5 é fixo. Aqui vai dar 12 mais 5, então ele vai pagar R$17, ok? Ó, portanto, ele vai pagar R$17. Função do primeiro grau, tem aqui uma observação, representa situações que tem uma parte fixa e tem uma parte que varia. Quem é a parte fixa nesse exemplo é o 5. Quem é a parte variável é o x. O x é a quantidade de quilômetro. Se andar bastante quilômetro vai dar mais dinheiro, se andar menos vai dar menos. E para encerrar, se essa aula te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele colega que tem dificuldade. Obrigado, boa tarde.